Papo de Banca, meu nome é Ailton Matos, aqui no Papo de Banca. Brasileiros e brasileiras, vou hoje falar sobre a questão que envolve o Brasil e amanhã é o Dia Internacional do Trabalhador, comemorado, com manifestações, com ações de luta em todo o planeta, com exceção dos Estados Unidos, onde essa data surge, no dia 1º de maio, onde vários trabalhadores foram mortos e assassinados no século retrasado e defendiam a jornada de 8 horas de trabalho. E houve uma repressão violenta nos Estados Unidos, e a partir dessa data, 1º de maio, a Internacional Socialista estabeleceu em todo o mundo como Dia Internacional do Trabalhador. Apenas os Estados Unidos não se comemora esse dia. Não há manifestações oficiais do governo americano, do Estado americano, com relação ao Dia Internacional do Trabalhador. Aqui no Brasil a gente não tem muito o que comemorar, haja visto a política desastrosa implementada por este governo que aí está, que cada vez mais tem aumentado o desemprego de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que estão passando fome, necessidade por falta de trabalho. As fábricas fechando, o comércio fechando, e o governo sinalizando não com a melhoria das condições de vida e para a geração de emprego. Em si fica com os memezinhos, falando umas bobagens e tal, para distrair a população com relação à sua política, que é de entrega da riqueza nacional, com as privatizações das empresas estratégicas do ponto de vista nacional, favorecimento cada vez maior à especulação financeira, e com a mentira mais deslavada, dizendo que a reforma da Previdência vai gerar milhões de empregos. Mentira, porque estes mesmos políticos que aí estão, que estiveram no governo passado, porque quem manda no governo é o sistema financeiro, dizia que a reforma da CLT, a conciliação das leis trabalhistas, iria gerar milhões de empregos. Ao contrário, se cortou-se direitos e não se gerou emprego nenhum. Na realidade, este governo que aí está, não está a serviço da empresa nacional, dos trabalhadores, seja do campo, da cidade, não está a serviço dos servidores públicos, seja eles militares ou civis, em todas as instâncias, sejam prefeituras, sejam nos municípios, sejam nos estados, sejam na própria União. Na realidade, é uma política de aprofundamento do desemprego, da venda da riqueza nacional, através das privatizações e da entrega da nossa riqueza na nossa terra. Está aí a entrega das refinarias construída pela Petrobras, a entrega do nosso pré-sal, que tem 24 trilhões de reais, que resolveria muitos e muitos dos nossos problemas de ordem social, econômica, cultural, e este governo não sinaliza o desenvolvimento nacional, não sinaliza pela soberania nacional, que é um Brasil mais soberano, o fortalecimento da nossa pátria, com justiça social, com melhoria das condições de vida do nosso povo. Isso não está ocorrendo e não sinaliza nesse sentido. Há toda uma política traçada no sentido de destruir a indústria nacional, destruir o Brasil, transformá-lo o Brasil colônia dos interesses principalmente dos Estados Unidos. Este governo tem sinalizado nesse sentido. Então amanhã, Dia Internacional do Trabalhador, aqui no Rio de Janeiro, será na Praça Mauá, convocado pelas centrais sindicais, uma série de frentes políticas, pelos movimentos sociais, pelo povo organizado aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Então será um dia de protesto contra a reforma da Previdência, a defesa da CLT, contra as privatizações dessa política entreguista desse governo, a defesa da Amazônia, a defesa dos negros, dos índios,
pela uma reforma agrária ampla e radical, né? Pela estatização do sistema financeiro, pela democratização dos meios de comunicação, pela democratização do judiciário. Precisamos ter um judiciário mais democrático, que atenda os interesses da maioria da população e não os interesses cada vez maior de uma minoria. Precisamos de um Congresso que respeite os interesses da pátria brasileira, dessa bandeira que está aqui, que está sendo desrespeitada diariamente, né, pelo governo e pelos congressos que está aí. Está aí esse governo querendo vender a base de lançamento de foguete de Alcântara construído pelos brasileiros em território nacional. Né? Isso é uma política entreguista, entregar para os americanos. Vê se os Estados Unidos querem dar para nós a base de lançamento da NASA lá nos Estados Unidos. Jamais eles farão isso. Vê se eles querem privatizar o sistema de correios deles lá nos Estados Unidos, que é tudo estatal. Não, aqui no Brasil estão jogando por sucateamento e pela privatização dos nossos correios, que tem mais de 200 anos, e essa gente quer entregar, né, essa área estratégica do ponto de vista da comunicação interna e externa, assim como entregaram a Embraer para a Boeing americana, que está a serviço do Pentágono, para destruir a principal base tecnológica de construção de aviões que nós temos. A indústria naval está sucateada, a indústria da construção civil não se constrói nada mais, que esse governo não se aponta nada para a construção de casas populares, para atender a demanda nacional. A questão do saneamento básico, milhões de crianças e pessoas morrem por falta de saneamento. Esse governo não sinaliza nada nesse sentido e fica nos distraindo com bobagens, né? Parece que isso é proposital, né? No sentido de distrair, de nos distrair com relação ao principal entreguismo, né, que esse governo tem feito, que é a destruição da pátria brasileira. Precisamos estar atentos a isso e reagir. O 1º de maio é um passo nesse sentido. Né? Precisamos estar às ruas sempre e exigir uma pátria soberana, popular, democrática, né? Brasileiros unidos e fortes para defender os interesses do Brasil, assim como fez Getúlio Vargas, né, que fez a Revolução de 30 e criou as bases do desenvolvimento nacional com justiça social, com a CLT, com distribuição de renda, com soberania. Essa pátria é rica, é riquíssima e grande. Não há nenhuma necessidade do nosso povo passar a fome que passa, de milhares de pessoas nas ruas mendigando, dormindo aos relentos nas noites. Basta ver os bairros onde a gente mora, né? São centenas de crianças, adultos, jovens, velhos, senhoras e senhores, né, se virando para poder ter um prato de comida, né, onde numa nação onde tudo se planta dá. Quem está ganhando dinheiro com isso? Quem está se beneficiando com isso? Os bancos estão se beneficiando muito com isso. Ou seja, está aí o Bradesco, teve um lucro de mais de 30%, o Itaú, né, o Santander, os bancos particulares lucrando às custas da miséria da nossa população, do aprofundamento da miséria, e vem com essa história de Estado mínimo, corta dinheiro da saúde, corta dinheiro da educação, das universidades, sucateando a universidade, sucateando a tecnologia, a ciência e tecnologia nossa. Está um ministro da ciência e tecnologia que não peida nem cheira, né? Parece que foi na Lua, né? E vive no mundo da Lua, não tem uma política de fortalecimento da nossa tecnologia. Né? Tem muitos brasileiros capazes. Criamos o avião, minha gente. Criamos um avião, foi um brasileiro que criou o avião. Né? E tantas outras, criamos o raio laser, foi um brasileiro que criou o raio laser. Muitas inteligências estão sendo destruídas por essa política assassina, marginal dessa gente. Milhares de brasileiros estão morrendo nos hospitais por falta de esparadrapo, por falta de uma novalgina, falta de remédios básicos para atender a população. Os médicos estão se virando nos hospitais para poder deixar as pessoas morrerem, estão morrendo por falta de assistência médica. E essa gente é mau, essa gente é ruim, é canalha, é bandida, está enriquecendo às custas da miséria da população. E esse 1º de maio tem esse protesto, esse não a esse governo que está aí, um não rotundo, né, para dizer que não estamos satisfeitos, que nós não vamos deixar, nós não vamos nos agachar, nós não vamos baixar a cabeça para esse tipo de gente que quer destruir a pátria brasileira. O Brasil está de pé, os brasileiros estão de pé. E essa gente vai pagar um preço muito caro pelo esse nível de traição nacional que está se fazendo nesse país. Uma traição, né, nunca vista na história da nação brasileira.
de entrega da nossa riqueza, do sucateamento das nossas Forças Armadas, né? Do sucateamento das nossas Forças Armadas para que a gente não possa se defender contra os interesses internacionais. É necessário que os militares nacionalistas reajam a essa situação, assim como nós brasileiros nacionalistas que amamos essa pátria, não concordamos, não vamos nos submeter e nós vamos deixar isso ficar barato para essa gente. Essa gente vai pagar um preço muito caro pelo que estão fazendo com a nação brasileira. E nós agora no 1º de maio, na Frente Popular Getulista, estaremos lá, se somando aos trabalhadores, às mulheres, os homens, a juventude desse país, os servidores públicos, civis e militares, a todos os brasileiros que amam essa bandeira para defender os interesses nacionais. Por isso, nesse 1º de maio, vamos às ruas, em todo o país, nos municípios, protestar contra essa política entreguista de Paulo Guedes, de Bolsonaro, né, de gente que não tem um mínimo de carinho pela população brasileira, pensa só no seu umbigo e atende os interesses vorazes internacionais, ou seja, a ganância internacional de roubar nossa riqueza e nos tornar mão de obra escrava semi-barata, né? Isso que eles querem quando acabaram com direitos trabalhistas nossos. Mas nós todos vamos retomar tudo isso, nós vamos reestatizar novamente a Vale do Rio Doce, o sistema Telebrás, tudo que essa canalhada está aí vendendo a preço de banana, os gringos nós vamos tomar de volta. Escreva os gringos que nós estamos dizendo, que quem faz negócio com ladrão merece cadeia, né? Não tem, é negociata e não tem validade para um povo soberano que é o povo brasileiro. Por isso, nesse 1º de maio, vamos juntos, né, formar essa corrente unida em defesa dessa bandeira da pátria brasileira. Viva o trabalhador brasileiro, viva a trabalhadora brasileira, viva o Brasil soberano, independente, unido e forte, democrático e popular em defesa dos interesses nacionais. Isso que nós vamos fazer nesse 1º de maio. Protestar sim, porque nós não concordamos com essa submissão, essa sacanagem que essa gentalha sem vergonha de brasileiros inescrupulosos, como dizia Getúlio Vargas, que não amam essa pátria, que não amam a pátria de Caxias, que não amam a pátria de Getúlio Vargas, que não amam a pátria de Tiradentes, que não amam a pátria de Zumbi dos Palmares, não amam a pátria de Brizola, de Tancredo Neves, de Ulisses Guimarães, de Zé Bonifácio Andrada, de tantos brasileiros que deram a sua vida em defesa da nação brasileira. Essa gente está do lado de lá, os interesses internacionais se vendendo por migalhas. Por isso, nós, trabalhadores, vamos às ruas sim, agora no dia 1º de maio de 2019, e protestar. E nós não vamos mais sair das ruas protestando até que esse governo saia e a gente possa ter eleições, novas eleições diretas para eleger um governo popular, soberano e de defesa dos interesses nacionais do Brasil. O Brasil está de pé. Nós, brasileiros, não vamos nos submeter a essa política nefasta, sem vergonha, canalha de destruição nacional. Por isso, brasileiros e brasileiras, às ruas, amanhã, 1º de maio de 2019, viva o trabalhador brasileiro, viva Getúlio Vargas, viva o Brasil soberano, independente, popular e democrático, unido e forte. Aqui, meu nome é Ailton Matos, aqui no Papo de Banca.